Queridos irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Vida Missional. E essa é a série Dois Dedinhos de Missão, que tem por objetivo usar as ferramentas que temos disponíveis na igreja, na palavra de Deus, no dia a dia do cristianismo, para salvar. E a videoaula de hoje é sobre o culto de quarta-feira, a serviço da missão. Eu tenho ouvido, eu acho que você também já ouviu, muitas pessoas falando a respeito da deficiência do culto de quarta-feira. Poucas pessoas estão indo e nem sempre é por motivo de trabalho, doença ou faculdade. São outros motivos que muitas vezes o culto de quarta-feira não tem aquele ibope, aquela adesão que a gente gostaria, não é verdade? Portanto, fique comigo até o final, compartilhe e pratique o que a gente vai ver nessa videoaula. Culto de quarta-feira a serviço da missão. No livro Caminho a Cristo, página 60, o Espírito de Profecia diz o seguinte: as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Então, Ellen White está endossando o princípio bíblico da oração amplamente praticado pelos profetas e por Cristo. E ela continua dizendo: as tentações sussurradas pelo inimigo os levam a pecar. E tudo isso porque não se utilizam dos privilégios que Deus lhes deu, os quais advêm da oração. E continua: por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser relutantes em orar? Quando a oração é a chave nas mãos do crente para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Então você vê aqui, queridos, enfatizando o dever, a necessidade da oração, tanto coletivamente como individualmente. Deus promete, por meio da sua palavra, e endossado aqui pelo Espírito de Profecia, que a oração, Deus separará para cada um de nós inumeráveis bênçãos e nos fortalecerá diante das tentações e seremos crentes realmente vivos e atuantes. Quais são os objetivos do culto de quarta-feira, que é o culto de oração? Bom, tem alguns objetivos aqui, preste bem atenção. Levar a todos os membros da igreja a uma atmosfera de oração para que se estenda a cada lar. Então, o grande objetivo do culto de quarta-feira é criar um ambiente, uma atmosfera de oração na igreja e isso se estenda a cada lar, a cada família daqueles que adoram naquele ambiente. Número 2, fortalecer. O culto de quarta-feira é para fortalecer as famílias diante de seus conflitos e fraquezas. Então é um culto especial de oração e de fortalecimento da família. E finalmente, o culto de quarta-feira é estudar o espírito de profecia para crescimento nos objetivos já citados, que é uma vida de comunhão, de oração e fortalecimento da família. Continuando, qual é o método que nós adotaremos, melhor falando, para alcançar os nossos objetivos? Primeiro, montar uma comissão para dirigir o culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira, ele é um culto especial, importante. Então não pode ficar na mão de uma única pessoa. Se você reunir uma comissão que é o Ministério da Família, o ancião missionário, o diretor de música, o Ministério da Mulher e o diretor do Espírito de Profecia, você já tem aí o culto, ou melhor dizendo, a comissão de quarta-feira pronta. Então perceba que é uma comissão que vai planejar o culto de quarta-feira para que realmente alcance os objetivos e tenhamos uma adesão muito maior para esse culto que muitas vezes não é feito com muita qualidade e nem com dedicação. Então muitos membros da igreja não ficam motivados. Aí é um culto que foi feito sem planejamento, na verdade. Então essa comissão, que é o Ministério da Família, o ancião missionário, diretor de música, Ministério da Mulher e do Espírito de Profecia é a comissão do culto de quarta-feira. O ancião missionário pode muito bem liderar essa comissão, como pode ser o Ministério da Mulher ou da Família também. Qualquer um deles pode liderar essa comissão. Qual é o planejamento? Eu quero destacar 3 pontos no processo do planejamento do culto de quarta-feira. Primeiro, antecedência. O culto não pode ser feito assim um dia antes ou na mesma noite, porque o culto de quarta-feira é à noite, nós sabemos disso. Então, a comissão deve se reunir com 7 dias de antecedência, ou 15 dias de antecedência, ou até um mês antes. Então, se essa comissão se reunir uma vez por mês, já vai planejar 4, 5 cultos em uma tacada só. Porque a gente sabe que dentro do mês tem 4, 5 quartas-feiras, não é verdade? Então, essa comissão se reúne 7 dias antes, 15 dias antes, ou um mês antes, e já planeja os cultos que virão logo após disso, tá bom? Com planejamento. Então tem uma comissão e tem um planejamento, trabalha com antecedência. Número 2, precisa de um roteiro. Então o culto de quarta-feira ele não pode ser feito assim relaxadamente, de qualquer maneira, como se fosse um culto de baixa qualidade, né? Então você já percebeu que geralmente a gente coloca os pregadores que estão começando a pregar, coloca no culto de quarta-feira, como se fosse um culto inferior. E olha que eu estou falando aqui do culto de oração, do culto da família, do culto que se estuda o espírito de profecia, na é verdade? Então precisa preparar um roteiro, que eu já vou mostrar como é que você faz esse roteiro bem bonitinho, tá? E finalmente, precisa de divulgação. Um culto que tem divulgação amplamente vai alcançar um objetivo muito maior. Então, continuando aqui, como é que funciona o nosso roteiro? Aqui é um roteiro sugestivo, tá? 7h15 da noite, a igreja aberta com fundo musical. Imagina os irmãos chegando já com a igreja aberta, um fundo musical. 7h30, boas-vindas.
e a oração inicial feita por um casal. Se é um culto voltado para a família, por que não colocar um casal ali para fazer a oração inicial e dar as boas-vindas? 7h35 começa ali o louvor congregacional. Então o nosso inário está sensacional. É o melhor inário adventista de todos os tempos. Então separa ali um ou dois hinos, pelo menos 2 hinos, hinos relacionados com comunhão e com família, para que possamos cantar no início desse culto, tá bom? E eu vou dizer porque são só 2 hinos, porque tem mais ingredientes nesse culto. 7h45, os líderes que estiverem presentes e ou pessoas mais experientes da igreja formarão grupos de 4 ou 5 pessoas para liderar os pedidos, né, de oração, os agradecimentos e os testemunhos. Tá? E no final, nesse grupo de oração, uma pessoa ora ou oração em dupla. Então aquele negócio de pegar o microfone e falar assim, 2 pessoas vão pedir aqui desse lado direito e 2 pessoas do lado esquerdo e tal, e começa a direcionar só 4 pessoas que vão orar, isso está errado. Então os irmãos estão sendo tirado deles o privilégio de manifestar o pedido e agradecimento. Essa história de mandar, levanta a mão aí quem tem um pedido no coração, mas ele não expressou o pedido dele. A gente sabe que está no coração, então ele poderia ficar em casa. Então se ele foi à igreja, que ele tem o direito, cada membro da igreja, de fazer seu pedido para Deus, de um pedido de oração, seu agradecimento e contar seu testemunho. Se você colocar toda a igreja para falar coletivamente, para toda a igreja, vai demorar muito. Então, como a gente não tem muito tempo, e a gente está no meio da semana, vamos formar grupos de 4 ou 5 pessoas, e os líderes e as pessoas mais experientes, os adventistas mais experientes da igreja, vão liderar esses grupos, naturalmente, já pode ser pré-selecionado essas pessoas que estiverem presentes, né? Então, daí dentro do grupo, 4 ou 5 pessoas, cada um faz seu pedido, seu agradecimento, conta o seu testemunho, e no final, uma pessoa faz oração pelos pedidos e pelos agradecimentos, ou pode ser oração em dupla. Perceba que serão vários grupos de oração, todo mundo vai falar, vai ser algo mais democrático, todo mundo vai participar e nós alcançaremos o objetivo do culto. Então não faça, queridos, esse negócio assim, levanta a mão que tem um pedido no coração, a gente não vai dar tempo de todo mundo falar, porque o pregador vai ter que falar daqui a pouco, não faça isso. Né? E nem pegue só 2 de um lado e 2 do outro para falar, desde que todos falem dentro dos grupos de oração, efeito colmeia, tá bom? E continuando, 7h55, daí passa um testemunho do Provai e Vede dos anos anteriores, que é no momento dos dízimos e das ofertas também no culto de quarta-feira. Por que o Provai e Vede de anos anteriores? Primeiro que o Provai e Vede é o material mais caro preparado pela Igreja Adventista. Segundo que são testemunhos reais. Terceiro, nem todo mundo assistiu os testemunhos que passaram. Primeiro porque faltaram no sábado de manhã, nos anos anteriores, e segundo porque as pessoas que se batizaram depois não viram os antigos testemunhos do Provai e Vede, não é mesmo? E outros não se lembram do testemunho. Então, como o testemunho é real, é gostoso ouvir um testemunho, coloque Provai e Vede ali 2017, 2018, 2019, faça um planejamento anual, porque no sábado está passando o Provai e Vede desse ano, na verdade, e na quarta-feira passa o Provai e Vede dos anos anteriores. E no domingo, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo como deve ser o culto de domingo, que também dou essa sugestão de passar um Provai e Vede de anos anteriores, no momento que for recolher os dízimos e as ofertas, tanto no domingo como na quarta, como acontece no sábado. 8h05, queridos, é um louvor especial, uma mensagem musical especial, uma cantora, um cantor da igreja. 8h10 é o estudo do tema já indicado pela organização da igreja. Esse ano, por exemplo, de agosto até novembro, estaremos estudando o livro O Maior Discurso de Cristo, que já tem o PowerPoint, já tem a liçãozinha no final do livro, né? Um livro baratinho, todo mundo comprou, já está estudando. Então vai ter uma pessoa ali que vai simplesmente recapitular os capítulos que foram estudados nos últimos 7 dias, né? E porque se estuda na quarta-feira esse tema. Mas também pode ser feito isso com outro livro do Espírito de Profecia no início do ano. No início do ano também pode seguir essa metodologia, não apenas para agosto e novembro, como está no calendário da igreja, mas no início do ano você pode adotar esse princípio também. Só conversar com o pastor, né? E com o ancião da igreja. E depois da recapitulação e do estudo do tema daquela noite, 8h25, louvor congregacional, encerra com uma oração e, claro, pode ter ali um lanche no final, um sorteio de um brinde, seria muito interessante. Portanto, queridos, você vê aí um roteiro. E para encerrar, como é que é feita a divulgação? Faça a divulgação desse culto planejado, organizado, bem estruturado nas redes sociais da igreja, Instagram, Facebook, né? Deixa bem claro no WhatsApp, nos status, no perfil. Coloque no mural da igreja o novo culto de quarta-feira que vocês estão fazendo e, claro, fazer o anúncio no sábado de manhã. Né? Tem que ser lembrado isso para a igreja. Se a pessoa não estuda e não trabalha e não está doente, deve ir para o culto de quarta-feira. Agora, aqui está o pulo do gato. Deve-se preparar convites para esse culto especial de quarta-feira. Esse convite é para os vizinhos,
interessados e amigos que não são adventistas. E ao invés de você falar que é culto de quarta-feira ou culto de oração, você pode chamar de encontro de famílias ou encontro de casais, porque o objetivo do culto de oração, o culto de quarta-feira, é justamente o fortalecimento das famílias, e os vizinhos gostariam de participar de uma reunião assim. Chegando lá, esses amigos e vizinhos interessados devem ser cadastrados para uma agenda de oração e uma visita posterior para o estudo bíblico. Agora, eu tenho um outro vídeo aqui no canal sobre recepção. A recepção tem que ser uma recepção fenomenal. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo esses vídeos sobre o culto de domingo, como deve ser feito, e também a nossa recepção. O louvor tem que ser todo especial, no final pode ter lanche nesse culto de quarta-feira, todos podem orar, todos podem fazer pedidos e agradecimentos dentro dos grupos de oração. E eu recomendo também fazer algum sorteio de um brinde e em algum momento passar algum vídeo relacionado com a temática da noite. Eu pergunto para você, um culto assim vai fazer a diferença, sim ou não? Vai ter uma adesão muito maior? O culto não vai cumprir uma função missionária também? Pois bem, o culto de quarta-feira está à disposição da missão. Deus abençoe você, fique com Deus e divulgue o nosso conteúdo. Abraço.